Se você já teve a sensação de ser observado no meio do mato, talvez não estivesse sozinho. Existem lugares no Brasil onde a floresta respira mais pesado, onde os galhos se movem sem vento e os sons noturnos carregam segredos ancestrais. Hoje, você vai conhecer criaturas que não habitam apenas o imaginário popular. Elas vivem nas sombras, entre mitos e realidade. Relatos reais de encontros que desafiam a lógica e fazem até os mais céticos hesitarem. Prepare-se para adentrar o mundo das criaturas sobrenaturais brasileiras. E tente não olhar para trás. A primeira história vem do coração da Amazônia. Um local onde a mata é tão densa que a luz do sol parece pedir licença para entrar. E é ali, segundo moradores ribeirinhos e indígenas, que vive o Mapinguari. O relato que você vai ouvir foi documentado por um ex-soldado da selva, hoje aposentado, chamado Jonas, que vive isolado próximo ao rio Purus, no Acre. Ele contou que o ano era 2004, quando decidiu caçar em uma área onde animais costumavam desaparecer. Mesmo sendo experiente, algo naquela região o deixava inquieto. Árvores com marcas estranhas, um cheiro forte de carne podre no ar e um silêncio absoluto, como se todos os animais tivessem fugido. Durante 3 dias, Jonas acampou perto de um igarapé seco. À noite, ouvia galhos quebrando ao longe, mas nada que o fizesse abandonar a missão. Até que na madrugada do 4º dia, foi acordado por um barulho gutural, como um urro vindo de dentro da terra. Pegou sua espingarda e saiu da barraca com cuidado. E foi quando viu algo. Jonas descreve a criatura como enorme, com mais de 2,5 metros de altura. Corpo coberto de pelos escuros e grossos, um único olho no meio da testa. E no lugar da boca, algo bizarro. Uma abertura no estômago que se abria como uma boca secundária, escorrendo saliva espessa. O ex-soldado congelou. Ele diz que ao mirar suas mãos tremiam tanto que nem conseguiu atirar. Mas não precisou. O Mapinguari apenas o olhou por segundos que pareceram uma eternidade e desapareceu na mata, com passos tão pesados que o chão parecia vibrar. Jonas abandonou o acampamento naquela mesma hora. Nunca mais voltou àquela parte da floresta. Desde então, seu relato se espalhou entre os ribeirinhos. Alguns zombam, mas muitos acreditam e juram que o Mapinguari ainda ronda por ali, guardando algo ou caçando. O Papa Figo. Havia um tempo em que as crianças de Olinda não brincavam até tarde. Não era só por medo do escuro. Era medo do Papa Figo. O Papa Figo. Uma criatura das sombras, meio homem, meio lenda, conhecida por sair à noite à caça de crianças, para comer seus fígados ainda vivos. E por mais que pareça apenas um conto criado para assustar os pequenos, há relatos que colocam essa história em outro nível. Relatos como o de Lívia, uma enfermeira aposentada que, aos 12 anos, viveu algo que jamais esqueceu. Ela morava com os pais em uma casa antiga, de muros altos e janelas de madeira que gemiam com o vento. Naquela época, os vizinhos falavam sobre um homem estranho que andava pelos becos de madrugada, oferecendo doces em troca de favores. As crianças eram alertadas, mas nem todas ouviam. Na escola de Lívia, uma colega chamada Marta desapareceu numa sexta-feira. Tinha ido buscar algo na rua depois do jantar e não voltou. A polícia procurou por dias, mas nada. O único detalhe que encontraram foi um embrulho de doces perto do muro da escola e um fio de cabelo preso em um prego enferrujado. Na semana seguinte, Lívia começou a ouvir barulhos na janela do quarto à noite. Batidas leves, seguidas por um sussurro. Lívia. Ela contou aos pais que diziam ser imaginação. Até que certa madrugada, ela acordou com um estalo seco vindo do lado de fora. A lua iluminava o quintal. E ali, parado ao lado da janela, estava um homem magro, de terno antigo e manchado, com a pele acinzentada e os olhos fundos, fixos nela. Ele sorria, mas não era um sorriso comum.
Era um sorriso vazio, com lábios finos, quase inexistentes, e dentes amarelados como os de um cadáver. Lívia gritou e o homem correu. De um jeito estranho, curvado, como um animal ferido. O pai dela saiu com um facão, mas não encontrou ninguém. No dia seguinte, outros vizinhos relataram terem visto o mesmo homem rondando os fundos das casas. A polícia nunca o encontrou. Diziam que era um sem-teto doente. Mas Lívia sabia. Aquilo não era um homem comum. Na terceira noite, ele não apareceu. Mas no muro do quintal, pintado com tinta vermelha, havia uma frase: "Ainda sinto o gosto." Hoje, com mais de 70 anos, Lívia evita falar sobre o ocorrido. Mas em conversas discretas, ela admite que acredita sim no Papa Figo. E que criaturas assim não morrem. Apenas se escondem, à espera do próximo fígado fresco. Cabriola. Dizem que toda criança travessa tem um bicho à espreita esperando pela hora certa. E no sertão nordestino, esse bicho tem nome: cabra cabriola. Mas o que acontece quando o monstro das histórias contadas ao pé da cama não desaparece com a idade? E sim ganha forma, força e sede por algo mais profundo que medo? O sítio Boa Esperança, nos arredores de Itabaiana, Sergipe, já foi palco de muita coisa: casamentos, nascimentos, colheitas fartas, mas também de tragédias silenciosas. Reza a lenda que ali, décadas atrás, um curandeiro foi enforcado sob a acusação de bruxaria. Dizem que antes de morrer, ele jurou que voltaria com olhos de fogo e patas de bode para levar aqueles que não respeitassem a natureza. E foi ali que seu Geraldo resolveu morar, em 1993, com a esposa e 2 filhos pequenos. Era um homem cético, prático. Achava graça quando os vizinhos falavam em encantados e assombrações. Mas a natureza tem uma maneira estranha de educar quem debocha dela. Na primeira semana, tudo parecia normal, mas aos poucos os sinais começaram. Galinhas degoladas, sem sangue, pegadas fundas no barro, com cascos de animal, mas indo em 2 patas. E o mais estranho, os filhos começaram a acordar sempre às 3 da manhã em ponto, sem nenhum motivo aparente. Certa noite, seu Geraldo acordou com um som metálico, como se alguém estivesse arranhando a parte de fora da porta da sala. Levantou devagar, pegou a espingarda e acendeu a lamparina. Lá fora, nada. Mas quando se virou para checar os filhos, congelou. Os 2 meninos estavam parados no corredor, olhos abertos, e sorrisos estranhamente largos. "Ele vem hoje, pai", disse o mais novo. O moço de casco disse que vem buscar o que é dele. Seu Geraldo os levou de volta à cama, tentando se convencer de que era só sonambulismo. Mas não estava pronto para o que veio depois. Na madrugada seguinte, sob chuva fina e trovões, o som voltou, mas dessa vez mais forte. As paredes da casa tremiam com o impacto de algo pesado batendo contra elas. Quando seu Geraldo abriu a janela, viu a coisa. Um ser alto, com mais de 2 metros, encurvado, com pelos negros cobrindo o corpo, chifres longos e tortos e olhos vermelhos brilhando na escuridão. Ele andava como um bode ereto, mas seus movimentos eram precisos, quase humanos, e em uma das mãos carregava algo que parecia uma corrente. Os cachorros latiram por segundos, antes de silenciarem para sempre. O bicho parou diante da porta e soltou um som gutural, uma mistura de risada e grunhido, e então falou. Disse: "Eles me chamaram, e o que é chamado deve vir." Seu Geraldo desmaiou ali mesmo. Quando acordou, o sol já nascia. As janelas estavam abertas, e no meio da sala havia uma marca. Um círculo queimado no chão, com 3 pegadas de casco dentro dele. As crianças estavam bem, mas mudadas. Durante dias eles não comeram, não falaram, apenas desenhavam em papéis com carvão. Imagens de uma criatura sombria, com asas de couro e boca cheia de dentes pontiagudos. Foi aí que ele procurou um padre. Mas o padre, ao ver os desenhos e ouvir o relato,
se recusou a entrar. Disse que aquilo era coisa de invocação ancestral e que talvez já fosse tarde. Hoje, mais de 30 anos depois, seus filhos vivem longe e não mantêm contato. Seu Geraldo, velho e solitário, diz que ainda sente o cheiro de enxofre nas noites de lua nova e, às vezes, acorda às 3 da manhã, com o som de cascos caminhando sobre o telhado. Pisadeira. A primeira vez que Luciana viu a criatura, pensou que estava tendo um pesadelo. Mas o problema é que o pesadelo voltou. Todas as noites. Era uma quarta-feira, fim de outubro, quando tudo começou. Ela morava sozinha em um pequeno apartamento no bairro do Brás, em São Paulo. Trabalhava como enfermeira em um hospital noturno e dormia durante o dia, quase sempre exausta. Certa tarde, após o almoço, decidiu tirar uma soneca no sofá. Foi quando teve a primeira experiência. Acordou. Ou pensou que havia acordado. E não conseguia se mexer. Seus olhos estavam abertos, mas o corpo estava paralisado. E então ela viu um vulto encurvado sobre o seu peito, magro, enrugado, com cabelos longos, desgrenhados e brancos. Os dedos eram finos, como garras, e os olhos fundos brilhavam com um amarelo fosco. A criatura subia em seu peito lentamente, até se ajoelhar sobre ele. Luciana tentou gritar, mas nenhum som saiu. Tentou mexer a mão, virar o rosto, respirar fundo, e nada. A entidade apenas ria. Um som rouco, seco, como se os pulmões estivessem tomados por poeira. E então sussurrou: "Eu venho quando você se farta, e nunca vou embora." Quando Luciana finalmente conseguiu se mexer, estava suando frio, com o coração acelerado. Procurou explicações: estresse, paralisia do sono, imaginação. Mas a experiência se repetiu na noite seguinte. E na outra. E em todas as noites seguintes. Sem falha. Ela passou a evitar dormir. Bebia café o tempo todo. Tomava banhos gelados de madrugada. Se distraía com séries. Mas sempre acabava vencida pelo cansaço. E a cada novo episódio, a pisadeira ficava mais real. Ela passou a deixá-la marcas, hematomas nos braços, arranhões nos ombros, dor no peito. O que era psicológico, agora deixava sinais físicos. Desesperada, Luciana procurou ajuda. Médicos diziam que era estafa, outros que era psicológico. Mas foi uma senhora que limpava o hospital quem lhe contou a verdade. "Você anda dormindo de barriga cheia, não anda, moça?" perguntou ela com um olhar grave. "Minha avó dizia que quem se deita depois de comer atrai a pisadeira, mas a senhora já passou da fase da visita. Agora ela mora com você." Foi quando Luciana ligou os pontos. Todas as vezes que sofreu os ataques, havia comido algo antes de deitar. Era como se aquilo a atraísse, como se a criatura sentisse o cheiro do sono e da saciedade. A senhora lhe deu um rosário, um pouco de sal grosso e um conselho. Quando ela vier de novo, não lute. Encare, porque se você fugir dela no sono, ela te encontra na vigília. Luciana seguiu o conselho. Na noite seguinte, a pisadeira veio, como sempre. Mas dessa vez, Luciana não fechou os olhos. Encarou. E falou, mesmo sem som: "Você não me assusta mais." A criatura hesitou. A risada sumiu. E então desapareceu. Ela nunca mais voltou. Mas Luciana ainda dorme com o rosário no pulso, sal nas portas e uma luz acesa na sala. Porque no fundo ela sabe. A pisadeira o nunca vai embora de verdade. Ela apenas espera que você se deite depois do jantar. Matinta Pereira. No coração do Pará, entre igarapés e trilhas fechadas pela mata, existe uma pequena comunidade chamada São Raimundo do Piriá. Ali, histórias não são contadas. Elas vivem. Passam de geração em geração, mudam de forma, mas mantêm sempre um nome assustador em comum: Matinta Pereira. Francisca, ou Chiquinha, como era chamada por todos, vivia ali desde menina. Nunca teve medo das lendas. Sempre dizia que quem teme o escuro
é porque guarda coisa errada no peito. Mas tudo mudou quando a avó dela morreu e deixou um segredo que jamais deveria ter sido revelado. Naquela semana, algo estranho começou a acontecer na vila. Todas as noites, exatamente à meia-noite, ouvia-se o som de um assobio fino, cortante, vindo da floresta. Não era o canto de nenhum pássaro comum. O som era repetitivo, hipnótico, como se algo chamasse alguém. Chiquinha foi a primeira a ouvir enquanto lavava louça no quintal. Fiu! 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 Ela perguntou à vizinha, à mãe, ao marido. Todos negaram ouvir. Mas na terceira noite o som ficou mais próximo, e no meio da madrugada, um bater na porta. Me dá tabaco, me dá fumo. A voz era rouca, quase sem força, mas carregava uma autoridade sombria. Chiquinha congelou. Sabia da história. Se a Matinta Pereira bate à sua porta e você atende, ela nunca mais vai embora. Se não atende, algo seu será levado. No dia seguinte, o cachorro da família amanheceu morto, olhos abertos, e ao lado dele, um pequeno feixe de folhas secas amarradas com fio de cabelo. Um aviso. Na noite seguinte, o som voltou. E o pedido também. Me dá fumo, me dá café. Dessa vez, Chiquinha a atendeu. Deixou um pouco de fumo e café sobre a soleira da porta. Não viu ninguém. Mas o presente desapareceu antes do nascer do sol. Achou que tudo havia acabado, até a mãe dela adoecer subitamente. Febres, delírios, visões. Ela tá aqui, sentada no telhado, esperando a hora certa, dizia a velha, olhando para o teto de palha. Foi então que a vizinha mais velha, Dona Lourdes, veio visitá-la com olhos tristes. Sua avó era Matinta, Chiquinha. Ela te passou o fardo. Fardo? A Matinta sempre volta para cobrar o que foi deixado. Quando a bruxa morre, precisa de outra para continuar. Se a escolhida rejeita, ela mesma volta. Chiquinha começou a se lembrar. A avó, nos últimos dias, delirando, tentando dizer algo sobre um presente que havia deixado para ela no fundo do baú. Correu para procurar. No fundo do baú, encontrou um lenço negro com penas de corvo costuradas e uma garra velha enrolada em cordão vermelho. Na mesma noite, o assobio voltou. Mas não de fora, de dentro da casa. O marido acordou sufocando. Os móveis rangeram. A luz da lamparina apagava sozinha. E em um canto da sala, uma sombra. Agachada, observando, respirando. Chiquinha jogou o lenço no fogo. Gritou orações, jogou sal em volta da porta. Mas o assobio continuava. Agora dentro da cabeça dela. Hoje, dizem que Chiquinha vive sozinha na beira da vila. Calada, sempre com um feixe de fumo no bolso. E que à meia-noite anda pelos caminhos da mata, assobiando. Fiu, fiu. Dizem que, se você ouvir esse som, não abra a porta, não olhe pela janela. E, acima de tudo, não negue o pedido, porque a Matinta Pereira não esquece e não perdoa. Agora, me conte nos comentários qual lenda de hoje você não conhecia. E se gostou do vídeo, se inscreva para não perder as próximas histórias do canal. Tenha muitos arrepios à noite!